Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Faço Entregas em Pequim, do Huan Yan. Esse é um livro que foi lançado recentemente, né, traduzido no Brasil recentemente, e ele é um livro que é um daqueles livros de relatos de trabalhadores que eu gosto tanto. É um livro parecido, assim, para mim com Querida Combine, até me lembrou um pouco aquele filme Dias Perfeitos, só que esse é chinês, né? O Huan Yan, ele é chinês e ele é contemporâneo. Esse livro ele vai falar basicamente de relatos da vida do próprio Huan Yan. Ele teve muitos trabalhos durante a vida, principalmente como é, trabalhador de fábrica, trabalhar em padaria, trabalhar como vendedor de loja, ou até o seu pequeno negócio, mas sempre nessa parte de serviços, que é um trabalho mais pesado, de atendimento ao público, e também como entregador de grandes empresas. Esse é um trabalho que é muito comum na China, né? Tem muitos entregadores na China, assim, e eles entregam em todo lugar, às vezes até dentro do metrô, dentro do trem. A pessoa tá no meio da rua e pede algo e o entregador vem rápido, ele entrega. É um trabalho muito pesado, mas muito comum ali na China. A gente acompanha ali mais ou menos um período de 20 anos de registro. Então, nesses 20 anos que ele registra e publica nesse livro, ele passa por 19 trabalhos. A maioria, né, em serviços mesmo. Tem alguns com segurança, padaria, mas a maioria em serviço. Tem alguns em fábrica. E a gente vai acompanhar principalmente, né, o dia a dia desse trabalhador. Como é a rotina dele, né? O que ele fazia em cada um desses trabalhos, como que era a interação dele com os colegas, com os chefes, né? O patrão. É, as jornadas exaustivas de trabalho. Tem um trabalho que me marcou muito, que ele teve que foi um trabalho de fábrica, né? Que ele trabalhava à noite e isso bagunçou completamente o dia dele, o sono dele. Ele relata, né, que muita gente se torna alcoólatra porque não consegue aguentar uma rotina de trabalho tão exaustiva, né? E em todos eles, assim, não ganhando uma remuneração que seja suficiente para ter uma vida digna, boa, né? Confortável. É, a gente percebe muita coisa nas entrelinhas, né? Assim, críticas sistêmicas ao trabalho no mundo, né? Ao sistema capitalista, a relação que as pessoas têm com esses trabalhadores, né? A responsabilidade que é jogada nesses trabalhadores, como eles não têm direitos e, né? Assim, têm poucos direitos e ainda assumem responsabilidades que não deveriam assumir, que eu considero como injustas, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa com a entrega, é o entregador que paga. Uma menção dele é aquela jornada 996, né? Que é a jornada de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É, e é isso. Ao longo do livro, a gente também vê várias passagens dele refletindo sobre os trabalhos, falando sobre sentido, né, dos trabalhos, como muitas vezes ele não aguenta mais e só quer deixar o trabalho mais eficiente, lidar menos com as pessoas. Ou, por exemplo, o alívio que ele sente quando ele vai sair de um trabalho, aquele alívio que faz até a pessoa aproveitar de certa forma mais o trabalho, porque ela sabe que vai acabar. As reflexões que ele faz, né, que o trabalho consome tanto ele que ele precisa sair do trabalho para conseguir ler e escrever do jeito que ele acha que tem que ser feito, com dedicação, com atenção. O plot twist da vida é que ele se torna escritor, né? E sai desses trabalhos pesados, então é muito legal saber disso. Esse livro fez muito sucesso, ele foi traduzido em mais de 20 idiomas. E eu acho que muito porque é uma experiência universal, né?
de trabalho, de trabalhador para trabalhador. A gente reconhece o nosso próprio dia a dia ou de pessoas ao nosso redor, né? Grande parte das pessoas são trabalhadores, então eu imagino que por isso, né, que ficou tão famoso esse livro, né, que foi tão bem visto no mundo todo. Gostei muito. As partes preferidas para mim no livro foram esses relatos mais subjetivos dele com a escrita, com a leitura. Ele cita Virginia Woolf, ele cita James Joyce, ele faz muitas leituras legais, escreve sobre isso. Ele relata a fobia social que ele desenvolveu nesse trabalho. Por mais que ele tenha uma boa relação com os colegas e a gente percebe que ele tem muitos contatos com os colegas de trabalho, né? Que grande parte dos trabalhos é por indicação de colegas, de amigos, mas essa coisa né, do atendimento, do lidar com esse trabalho que é sempre tão exaustivo no sentido físico e de interação com o outro, cansaço mental, né? Também tem uma parte em que ele até passa a contabilizar o tempo de cada entrega, então a gente vê essa parte tão cruel, que é o trabalho onde você recebe por cada minuto que você trabalha entregando. Ele representa um grupo muito grande de trabalhadores, né? Os trabalhadores por aplicativo, os trabalhadores que fazem entregas, né, ou transporte em grandes empresas, né, os trabalhadores de fábrica, né, a grande parte do trabalho mundial. É muito fácil de se identificar e de trazer para a nossa vida as reflexões do nosso trabalho, né, do nosso tempo de vida no trabalho e da relevância que tem o nosso trabalho no mundo. E, enfim, muito legal, gostei bastante, indico muito a leitura e até a próxima.